pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Pronto, já estamos no ar com mais um pod.com. Neto Moura. Prazer, boa Neto, tarde. Maravilha, bom estar aqui com você, bom receber você aqui no Pod, tá? Vamos falar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Tudo que você não falou na sua vida, você vai falar hoje aqui. Abra as portas do coração. Bora lá, bora lá. Então me ajude, Neto. Eu. Fazer propaganda. Você vê que tem câmera para todo lado. Pedir para esse povo se inscrever no canal. Qual hora? Você que escolhe. Mandar aqui pra Se frente. inscreve no canal, compartilha, que é pra gente ter cada vez mais Compartilha. seguidores e gente assistindo. Eu viajo por aí, às vezes estou fazendo uma peça no Rio de Janeiro, aí tem gente que me para na rua para comentar de um programa ou outro, ou às vezes de um corte que viu, né, no Pod. Os cortes têm um alcance gigante. Em São Paulo, às vezes, as pessoas me param para comentar, então é bacana essa libertação que a gente tem, né? De ter um veículo de comunicação que você acessa num celular e ele não tem fronteira, né? Exatamente. As televisões até tem um poder, né? Uma televisão nacional tem um poder aqui no Brasil, mas que às vezes nem vão lá para fora como nós podemos ir. Neto, muito grato pela sua vinda aqui no Pod para a gente conversar. Não tem roteiro, mas tem uma pergunta que eu faço para todos. Vamos lá. Conte-me a sua vida, tudo, não me esconda nada. A pergunta, na verdade, é: quem eu sou, você, de onde você veio e para onde você vai, que é a eterna questão do ser humano, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. A gente leva uma vida e às vezes não sabe nem de onde, nem quem é, quanto mais de onde veio, que dirá para onde a gente vai. Mas eu passo a pergunta para você, sem pressa, para você contar um pouco da sua história mesmo, na sua origem, o que você puder lembrar da sua infância, convivência com pais, pai, mãe, irmãos, periquito, papagaio, vizinhos. Pronto. Começar falando que eu me chamo Antônio Neto. Não tenho Moura, mas o Moura ele Entrou entra como artístico? artístico. É. Porque eu sou neto de Rita Moura. Então, ficava assim, neto de Rita, Moura, aí eu falei, então, Neto Moura, e entrou o Moura da minha família, porque eu herdei o nome do meu avô, Antônio Silva Santos Neto. E aí na família tem Moura, tem Ferreira, tem Duarte, mas aí não entrou. Então, já respondendo a sua pergunta de quem eu sou, para onde estou e para onde Você vou... vai saber responder isso? Eu não consigo responder quem eu sou, nem de onde para onde eu vou. Eu Mas vou você tomara que você consiga. Aí eu vou dizer uma música do meu álbum Maravilha. que fala sobre isso. Pronto, Cinzas, adoro. É. que diz assim, ó, eu não sei quem sou, Pronto. nem pra onde vou, como vim parar aqui, nem aonde estou. Sério que você tem essa música? Tenho. Para dar essa resposta precisa e maravilhosa? Exatamente. Eu acho que a gente nunca vai saber exatamente quem a gente é. Mas eu também já fiz essa reflexão em um outro momento da minha vida. E vamos começar do começo, né? Como eu já falei, eu me chamo Antônio Neto, tenho 26 anos. Sou natural aqui de Salvador, sou solteropolitano. Nascido aonde? Aqui mesmo. Mas que lugar daqui? Em Salvador, no Hospital Salvador. E morando aonde? Moro em Simões Filho, Quando região nasceu, metropolitana. morava lá? Sempre morei lá. Só veio aqui para nascer no hospital. Só estreiei aqui mesmo. Estreou aqui, E fui pra lá. voltou para lá. Minha família mora lá há mais de 40 anos, então quando eu nasci já tava todo mundo lá. E você é filho único? Sou até os 9 anos e aí nasce minha irmã. Aí eu tenho uma Você caçulinha. sofreu com isso? Porque você reinava, absoluto. Horrível. Quem quer perder o reinado? Ó, mais uma música. Tem uma música que fala sobre isso, que eu me digo que eu sou mimado. E até hoje, sempre fui o primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho. Então, assim, lá em casa sempre imperei. Tinha um outro primo meu, né? Outro do meu avô. E aí... Mas eu sempre fui o que ficava mais perto dos avós. Então, sempre fui muito mimado. Quando minha irmã nasceu, foi aquela... Acabou o reinado. Acabou. Sofri, eu queria perder, nem queria olhar. E aí depois a gente vai se apaixonando, se apegando. E essa crise, assim, claro, de ciúme, né? Nasce uma pessoa ali que a atenção vai toda para ela, naturalmente. Nasceu um bebê. Isso durou muito tempo? Como é que você trabalhou isso? Eu acho que foi os primeiros meses e depois a gente foi meio que se adaptando. Porque eu sempre quis ter um irmão. Eu queria ter um irmão, e aí meu sonho era ter como meu nome é Antônio, eu queria ter um irmão chamado Alexandre. Então seria Antônio e Alexandre. Queria já que tinha fosse um irmão e já tinha nome e Já tudo. tinha o nome e tudo. E aí minha mãe... Não nasceu nada de Alexandre. Não. E aí minha mãe descobre que tá grávida.
minha mãe começa a engordar e vai pra academia, vai fazer exercício e nada de emagrecer. A gente descobre que vinha uma irmã, que vinha um bebê. Dentro desse período, meu avô tinha acabado de falecer, isso em abril de 2007. E aí, nesse meio tempo, em maio, a gente descobre. Então, Maria, quando ela veio como... Eu sempre digo pra ela, você veio sendo a luz no final do túnel. A gente estava no pior momento da nossa vida e ela veio. Então, quando eu fui me adaptando com ela, eu fui vendo, poxa, ela é alguém muito especial pra gente. Então, depois ela era minha Nunca princesinha. quis matar ela, não, né? Toda hora, todo momento. Quando era ali naquela fase, não, porque eu tô perguntando porque é real mesmo. Ah, Criança não, que- naquela fase não, criança era que é bonzinho. capaz de pegar e engarguelar ali. Não, pra foi ao matar. contrário. Eu tentei, eu queria sair do cenário. Foi. Queria sair de cena, já Sair que... de cena, já que você tem filho favorito, fique com ela. Aí meus pais foram muito maduros, botou pra sentar, botou no colinho e foi conversando até se adaptar. Como eu falei, eu tinha 9 anos, 10 anos na época, então foi muito complicado, né? Mas depois a gente se adaptou. Óbvio, veio aquela fase também da adolescência, que eu só queria ficar no meu quarto e ela era criança e queria estar perto. E eu também, vai pra lá. Aí tem uma época, um momento que essa diferença de idade tem horas que não é tão distante, mas tem uma fase da idade que fica muito distante, né? São Sim. mundos muito diferentes, né? Sim, e eu acho que de verdade a gente está se aproximando nos últimos 4, 3 anos. Porque agora ela vai fazer 17, já tem 17, vai fazer 18, então assim, a gente já tá, eu tô com 26, a gente já tá se aproximando de um universo de maturidade. Exatamente. De que em algum momento hoje eu já sento com ela e a gente conversa, trocar muitas experiências. Recentemente mesmo ela passou por um processo cirúrgico e esse processo, ela foi mais forte do que todo mundo na família. Então a gente aprendeu muito com ela. Aí hoje eu chamo ela de meu milagrinho. Né? Fala, você é um milagrinho pra gente, porque realmente foi muito difícil e ela tava ali. Por mais doloroso que foi, ela estava forte com a gente. Então é muito interessante. Essa relação de irmão é aquilo. Eu posso bater, eu posso querer matar, mas ninguém toque nela, não. Porque é Mas nunca minha. bateu nela, não, né? Não. Eu entendi, eu posso bater só Não, de uma forma não. figurada, né? Só briga de criança Sim. depois. E não deixa que ninguém bata. Aí, Pai, então, aí é que mãe. não pode mesmo, né? Não, ali eu sempre falo, né, bora conversando. E é uma menina muito tranquila também. A gente não deixa, não. E como foi assim a sua criação, né? Você, seus pais e ela? A gente sempre foi uma casa muito unida. Meu pai e minha mãe foram pais maravilhosos, porque a gente sempre tinha os nossos encontros. A gente fazia o colchão na sala, e aí desse colchão a gente ficava para assistir filme, deitava todo mundo junto, e assistia, e conversava, e tava naquela vibe mesmo de estar ali um com o outro. Eu tive meu pai até os 12 anos de idade, ele faleceu em um acidente, que minha mãe também tava. Quando você tinha 12? 12 e ela tinha 3. E ela estava no acidente de carro? Minha mãe. Foi Sim. moto. Foi uma De tentativa moto, de os dois? assalto. É? Isso. É mesmo? Foi uma tentativa Terrível. de assalto. Ele estava pilotando a moto? Isso. E ela no carona. E minha mãe no carona. Aí veio assaltante de moto também? De moto. Ali na ladeira do Palmiúdo. Nossa, Aquela terrível. ladeira. E aí, quando eles estavam na pizzaria do primo dele, e quando eles saíram, foi abordado. Era uma moto nova. Nisso, no impulso, ele acelerou. Então, assim, com o susto, quando ele acelera, ele toma o primeiro tiro e ele choca no muro. E quando ele choca no muro, ele quebra o pescoço e eles dão mais um tiro Nossa, no meu pai. sério? Depois de tudo isso, eles ainda dão mais um tiro, sangue frio, escroto, né? Escroto. E a sua mãe estava no carona. No carona, graças a Deus. Incrível que ele recebeu um tiro que atingiu as costas e não pegou nela, porque ela estava atrás dele, né? Exatamente. E isso que eu ia falar. Graças a Deus, minha mãe não teve nenhum tiro. Nada agarrou nela. Ela teve um machucado na cabeça e a perna ela quebrou em 3 lugares. Aí hoje ela tem platina e tal. E ali no dia 2 de abril de 2011, meu pai falece. Foi um momento terrível pra mim, porque eu já tinha perdido meu avô, mas foi uma morte natural. Ele tava doloroso, vindo mas não é tão... né? Meu avô tinha 59 anos, faleceu de cirrose, então a gente viveu aquele momento e se preparou pra perdê-lo. A gente sabia que a qualquer momento a gente poderia perdê-lo. Os médicos nos prepararam e nos deram esse apoio. Meu pai não. Meu pai saiu e não retorna. É um choque, né? Eu Foi. perdi meu pai com 10 anos de acidente de carro. Meu pai era caminhoneiro e eu recebi a notícia jogando futebol na rua, lá em Itabuna.
é uma ruptura, uma coisa assim, um chão some, né? O mundo sai do seu, né? Do seu chão, né? Você perde tudo. É. Eu lembro do momento. Eu tava essa semana conversando com a moça que tava comigo. Fui pro aniversário dela e aí a gente nunca tinha conversado. Eu falando, você é muito especial pra mim. Porque você tava... Eu não sei se você lembra, mas você tava do meu lado quando eu recebi a notícia da morte de meu pai. Minha avó, a mãe da minha mãe, ela me botou no quarto. Tava eu, ela, essa moça. Minha avó sentou na minha frente e tinha mais uma pessoa que eu acho que foi minha primeira professora, Fátima. E aí, minha avó sentou e começou. Aconteceu um acidente. Sua mãe tá bem. Mas aí eu senti aquele peso. Eu falei, meu pai. E aí eu comecei a chorar. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa ali com ele. E aí ela falou, seu pai faleceu. E eu lembro quando eu já levanto batendo na cabeça na parede. Porque assim, era algo que eu não tenho explicação pra dizer. Bateu na parede, você que bateu a cabeça? Ou O foi... impacto mesmo do... Porque o corpo tava pra baixo e quando eu venho, foi com tudo, assim. E é isso, como você fala, é o ponto que você vira. Eu lembro de, tipo assim, naquele momento, eu deixo de ser uma criança com toda a infantilidade de vida. E pureza da alma ali, pra ir tomar um choque de realidade tão bruto, né? Aí você entende que o mundo é mau. E, sim, quando que você soube como foi? Você ficou sabendo logo como é que foi? Porque, né? Morrer, sei lá, é um choque, um acidente é um choque, mas a maneira né, deve ser terrível, né? Sim. Eu soube logo de imediato, porque quando aconteceu o acidente, na noite, foi no sábado à noite, eu, minha avó e minha irmã em casa, e os dois tinham saído, programa de casal, e a gente recebeu o telefonema, então sabia que meu pai tinha um acidente. E minha família é muito transparente, assim, vamos tomar o baque, vamos logo. E aí eu soube do acidente. Mas por muitos anos ficava aquela incógnita, mas por que isso aconteceu e como isso aconteceu? E aí deve ter uns 5, 6 anos que eu sentei com minha mãe e fui ler. Eu fui pegar o atestado de óbito, fui olhar o BO, eu fui ter acesso a esse material que eu nunca tinha tido quanto criança. E aí eu fui começar a entender e colocar isso em escrito. Porque eu sempre costumei mesmo botar no papel. E aí eu comecei a escrever essa história para entender a minha história. Porque é um trauma, você tem esses bloqueios, até entender o que aconteceu foi muito... Porque são várias coisas, né? Uma coisa é morrer no acidente, outra coisa é da forma que foi. Sim. No assalto, o cara atirou, ainda mais os detalhes que você contou, que depois que ele tomou um tiro, bateu a cabeça lá no muro, o cara ainda vai e dá outro tiro, É cruel, revolta, né? É a revolta com quem cometeu o crime, a revolta com ele porque ele acelerou, ele foi imprudente, ele poderia ter Ou entregado... foi um susto mesmo, né? Não Aí- dá pra aí- saber exatamente, né? E aí, tudo isso conversando com minha mãe, e ela falou, não, ele não foi imprudente, ele se assustou. É. Então você não pode julgar com a forma que você acredita que seria na melhor forma, porque talvez você... É terapia, É terapia, terapia né? e o tempo, né? O melhor remédio é o tempo, assim. O que você falando, por exemplo, meu pai morreu de acidente. Meu pai veio para Salvador, de Itabuna, trazer uma carga de cacau, aqueles grãos de cacau, né? 15 toneladas de cacau, num caminhão de um amigo dele. Esse amigo, o carro do meu pai tinha acontecido um acidente, algumas semanas ou meses antes, ele tinha chegado de viagem de uma cidade chamada, no Espírito Santo, Linhares, Sim. cansado, e eu lembro que o cara chegou 6 da manhã pedindo para ele trazer o carro, porque ele não podia trazer, estava com alguma questão de saúde. Só que aí o carro virou depois de uma curva, suspeita-se que tinha uma solda na barra de direção, coisa que não se deve fazer, ainda mais no carro que carrega toneladas. Então a suspeita do meu tio que foi lá ver é que o carro quebrou a barra de direção e ele deitou no chão, porque ele estava deitado no chão do carro. O que causou a morte dele foi que o carro virou de roda para cima, bateu num morro que estava assim, na margem da estrada, e tinha uma pedra que rasgou a porta e quebrou o crânio dele. Olha só, a gente falando de tudo isso aqui, né? Mas é a vida, né? Sim. E estou falando isso pelo seguinte, como você contou aí, então, além da dor da perda do meu pai, eu tinha na minha cabeça aquela, assim, para mim, aquele amigo dele sabia do risco do carro e passou para ele. Posso estar enganado, foi um pensamento que eu tive na época, e isso me causava uma revolta, entendeu? Que só o tempo é que me fez me libertar dessa revolta, daquela revolta que não está mais aqui,
para a gente poder também não ficar colocando, né, um Seguir, peso. né? Embora, no seu caso, é o caso dos caras lá, mas vai saber a vida de cada um, como é que é, para as escolhas, né? E eu acho que o luto ele é algo incontestável, ele vai ser doloroso. E isso pra mim não é fácil. Hoje eu falo assim, muito firme, hoje eu já consigo falar sem chorar, mas teve muita época que eu me fechava quanto a isso, porque não é fácil. Era quase era abrir a ferida ali, né? Com certeza. E é uma ferida que mesmo 14 anos depois dói. Não. Ontem de noite, eu achei um vídeo, caçando coisas no Drive, e aí eu achei um vídeo, provavelmente deve ter sido entre os dias 17 e 18 de março de 2011. E aí era um vídeo de eu criança brincando, convidando para assistirem meu programa, que ia se chamar Confissões de Neto Evans, porque era o sonho de criança de ter um programinha, e falando vai ser um programa de entrevista, e eu brincando, e eu me dei conta que era um mês antes de meu pai falecer. Então, eu vi a pureza daquela criança e eu falei, gente, eu não tinha noção de que dias depois a minha vida ia virar o que ela se tornou. E aí ontem eu comecei a chorar de madrugada, fazendo essa reflexão. Lembrando, de ver. E aí eu mandei até pra amiga, ela falou, Neto, seu olho tava brilhando. Eu falei, era, porque ali eu era uma criança. E não que eu deixei de ser criança, porque graças a Deus eu tive uma família muito estruturada. Uma família matriarcal, que ficou, porque ficou minha mãe. Eu costumo dizer que a mãe que retorna não é a mesma, é um pouco diferente, porque minha mãe volta com depressão severa. Uma depressão que ela ficou como, cara, ela perdeu o amor da vida dela desde os 17 anos com meu pai. Dessa forma. Dessa terrível, forma, né? ela viu. E além dela ver, ela não se despediu dele. Então, assim, ela não pôde sair do hospital, ela estava no hospital. Então, minha mãe, ela teve uma depressão profunda que deu um espaço muito forte na nossa relação. E passa a ser uma estranha dentro de casa. Mas eu tive um apoio da minha família, da minha avó, da minha tia, das minhas avós, né? Das minhas avós, das minhas tias, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, mas da minha família materna também, por eu morar com elas. E isso foi pra mim o alicerce, porque era um momento assim, eu nunca fui também, Jackson, de me expor da minha fraqueza. Eu acho que assim, bora chorar em casa. Sempre foi meu. Tanto que algumas pessoas que foram pro velório começaram a falar que eu era insensível, que eu não sentia a morte do meu pai. Demonstrava, né? Mas era a minha forma. Eu teve momentos que eu via pessoas chegando tão desesperadas e eu começava a fazer com que essas pessoas rissem. Porque eu sabia que o choro ali não ia resolver. Então eu tentava balizar para que as pessoas também estivessem bem. Então em muitos momentos do velório eu tava com o meu grupo de amigos rindo. Mas não era rindo da situação, era porque era a forma que eu tinha de, tipo assim, gente, eu tô bem, tá? Bora... E é uma fuga também, uma válvula de escape, né? Porque a tragédia e a comédia, a separação é uma linhazinha muito, né? Tênue, assim. E assim, eu acho que não é à toa que em muitos velórios sempre tem pessoas que vão trazer histórias engraçadas. É uma maneira da pessoa, né? Sei lá, fugir um pouco da tragédia que não é, né? Mas eu lembro de que quem tava em casa conta, né? Você chorou a noite toda. Eu dormindo e chorando. Então, eu tenho os meus momentos, tive. Acho que depois também a gente paga o preço. Eu costumo dizer, não, quer chorar, quer se desesperar, se desespere. Não sou contra. Mas depois eu tive, porque às vezes o choro que ficou preso também, lá na frente, foi um choro Exatamente, que precisou vir. Mas eu sempre tive isso na minha mente. Eu preciso balizar, eu preciso estar bem. E aí que entra um pouco o papel da igreja na minha vida ali. Minha família é uma família evangélica. Seu pai era evangélico também. Meu pai e minha mãe estavam afastados da igreja nesse período, mas sempre tiveram o respeito. Né? E foi muito, era muito respeitoso. Então eles estavam afastados e você também estava? Não, eu ia nessa época você ia com a avó. Sempre fui com minha avó. Mas aí, então a igreja que você não tinha deixado ainda não tinha deixado de frequentar. Não. E aí é que você se segura nela, Me seguro muito nela. Assim, a religião foi a minha válvula de escape, foi o meu socorro. Sua salvação ali naquele momento, né? Porque primeiro, eu nasci na igreja, nasci no hospital, mas aquele ambiente foi onde eu tenho os meus primeiros amigos. Todos os meus amigos vêm dali.
Então, meu pai favelado ali, então toda aquela questão de ser a família que acolhe. A igreja que eu frequentei foi uma família, é uma família para mim. Até hoje eu não tô mais como membro ativo da igreja, mas eu tenho Tem pessoas ligação com muita gente de lá, daquela de época, lá né? e que tá na minha casa e continua indo, que continua apoiando. Isso é muito bacana. E de que maneira assim você pode descrever assim esse se segurar na igreja depois da morte do seu pai? Assim, o que é que você pode lembrar assim, sei lá, é culto que chama? Como é que Sim, é? ela é culto. Os cultos, tinha música, tinha grupos, porque né, geralmente tem que ou faz música, ou faz alguma atividade artística, ou encontros. De que maneira assim que você pode... Como eu falei, minha avó, ela é a caçula de 14 irmãos. Minha avó tem hoje 70 anos. Então, assim, quando minha avó nasceu, a minha bisavó, ela já estava na igreja, ela já tinha entrado na igreja. Então, assim, eu venho de uma família que segue a mesma religião há muitas gerações, né? Eu já sou a terceira geração, vamos dizer, a quarta geração. Então, a gente já cresceu nesse ambiente, já tinha esses amigos. Então, quando meu pai morre, eu venho por um processo muito difícil, que foi o de revolta, primeiro com ele, e depois com Deus. Eu tive esse questionamento assim, poxa, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com ele? Meu pai estava vindo numa fase muito legal da vida. A gente já havia passado por situações de saúde com ele muito forte. Meu pai, ele era adicto desde muito novo. Ele entrou com questões mesmo de drogas, bebida, não muito bebida, mas um pouco de droga. Meu pai tinha saído do internamento. E, cara, eu acho que o mais legal disso é que mesmo ele sendo um adicto, e nesse período antes da morte dele, ele ter entendido que ele era doente e ele precisava de tratamento, ele foi buscar o tratamento. E ele dizia, eu busquei o tratamento por vocês, por causa dos meus filhos e da minha esposa. E ele entendeu isso. E nesse momento que ele morre, ele estava na melhor fase. Ele não estava mais usando nada, ele estava limpo. Então, dentro disso, eu lembro que no velório, o pastor ele fala uma coisa assim, Deus, em alguns momentos, ele prefere salvar. E talvez, se o Kelson estivesse aqui, ele perdesse a salvação dele. Então, ele foi no momento certo. E isso ficou muito na minha cabeça. Mas mesmo assim, veio aquela revolta. Eu queria ele ali. Eu lembro que no caixão eu falava, troca comigo, me leva, traz ele de volta, ou traz ele, você ressuscita tanta gente aí, você fala, na Bíblia você fala que o Senhor ressuscita, por que o Senhor não ressuscita meu pai aqui agora? Faça um milagre. E em algum momento eu entendi que talvez o milagre não fosse o meu pai ser ressuscitado, mas o milagre seria eu. E aí, nesse momento, tem uma cantora chamada Alessandra Samadello, e eu vi uma música da Alessandra que me fez refletir, que fala sobre isso. Fala sobre além do rio existe um lugar pra mim. Além Você lembra do da rio, música para cantar assim a capela? Lembro. Você canta? Lembro. Posso fazer um trechinho dela que Faça fala um assim: trecho. além do rio, eu encontro meu Jesus, eu encontro meu Senhor a me esperar. Além do rio, nova vida eu terei, afinal eu alcancei meu novo lar. E aí eu ouvia essa música de madrugada e aí mais na frente dela tem uma parte que fala assim, é tanta alegria que eu não posso expressar, viver completamente restaurado. O próprio Cristo em tanta glória logo vem me encontrar e afinal no céu vou morar. E aí repete o coro. Então isso ficou tanto na minha mente e eu fui ler a Bíblia. E quando eu abro a Bíblia, aparece Apocalipse 21:4 que diz, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E isso pra mim foi assim... Era a confirmação de que eu iria reencontrar meu pai. Que eu tinha esperança. E aí eu comecei. Isso eu já tinha uns 12 para... Eu tinha já 13 anos. Perdi meu pai com 12, com 13 anos. E com 14 anos eu começo a compor. E foi a forma também de
ir permanecendo na igreja. Até então você só cantava na igreja, né? Cantava na igreja música dos Não outros. compunha ainda. Não. Mas aí vem essa necessidade de, né? De compor. De uma conversa com a minha avó. Lá em casa a gente tem muito esse hábito de escrever por causa da minha avó. A minha avó se comunica com a gente através de cartas. Então, assim, se em algum momento ela quer conversar com a gente, e às vezes pessoalmente pode ser um pouco complicado, ela escreve e entrega pra gente essa carta. Então Às vezes é mais difícil, né? Falar, o outro ouvir, aceitar, rebater. bater. Aí, ó, vou escrever aqui. E lá em casa a gente é muito do diálogo. Graças a Deus eu fui criado numa casa que a gente tem o poder de dizer, desde pequeno, não é aquele, a mãe manda, o filho obedece. Óbvio, tem momentos, mas também de... Tem um respeito à autoridade da mãe, né? Exato. Do pai, como teve. Você falou que botavam um colchão ali na sala e ali viam filmes, Sim. dialogavam, né? Conversavam. Isso é muito importante. Né? E isso foi muito diferente, porque às vezes eu vejo até na criação de alguns amigos meus que não dialogam. E a gente tem esse espaço de minha avó às vezes vai falar alguma coisa, eu digo, mas você sabe que eu não concordo com isso, né? Por isso, 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 isso. E ela tá, mas também eu não concordo com isso, isso e isso. E às vezes ela escreve, então a gente sempre foi. E aí minha avó falou, por que você não se exercita em escrever? Colocar pra fora o que você tá sentindo. E aí eu comecei a escrever no meu diarinho, fazer um diário. E dentro desse diário, depois eu falei, poxa, eu posso tornar em música. Mas eu não toco nenhum instrumento. Aí eu convidei um amigo meu chamado Nadiel Gonçalves, e ele levava o violão, e a gente passava horas lá em casa. Eu fazia a letra e ele musicando. E depois veio um terceiro amigo chamado Lucas. O Lucas Santos. E a gente ia pra casa do Lucas. Aí ficava esse triozinho. Na casa do Nadiel, minha casa, a casa do Lucas. E a gente começava a compor. Horas e horas compondo. Até o momento que a gente decidiu fazer uma bandinha com os meninos da igreja. E aí, quando a gente faz essa banda, a gente começa a ensaiar músicas de outros cantores e as nossas músicas. Coisa de adolescente, aí todo mundo já tava já naquela fase, começa a brigar e tal. Aí... Desfaz a banda. Desfez a banda. Aí eu falei, Mas chegaram a se apresentar? Apresentamos. Só na igreja? Só na igreja, mas assim, foram 500 ensaios para 2 apresentações. A gente se divertia mais em ensaiar do que se apresentar. A gente botava som. Até hoje eu me pergunto como a gente conseguia tanta coisa. Porque os irmãos da igreja foram vendo os jovens se engajando. Então assim, era o irmão Jorge, ele dava o som pra gente. Aí levava lá pra casa. Lá em casa tem um quintal enorme. Então a gente montava esse som. E aí era horas. Era tipo, eu não sei como minha família aguentava. Era horas e horas, a gente o dia todo. E era música, e brigava. E aí daqui a pouco saía no meio da rua. Volta, porque não vai ter que terminar o ensaio. Era muito legal. Assim, era em torno de 10, 12 pessoas. Cada um tinha o seu cargo. Então a gente tinha as pessoas... Quem não cantava tinha um cargo de mídia. Tinha o cargo de comunicação. E aí... vai montar o programa. Então a gente tinha esse envolvimento de fazer isso. Então foi muito bacana. E quando a bandinha acabou, foi algo natural, não foi briga, nada, mas era porque cada um foi começando a ir pra sua vibe diferente. Aí eu conversei com todo mundo e falei, olha, vocês sabem que eu gosto de cantar. Então, vocês me cederiam as minhas músicas pra poder gravar? Eles, tá, as suas músicas tal. E outras músicas pode. Então eu escolhi essas músicas. Você pediu porque era em parceria, né? Sim. Tipo, você me ceder as minhas músicas, né? Mas é porque era em conjunto, foi criado com eles, né? Mas muitas minhas mesmos. Mas como a gente estava junto ali... Entendi. Era uma licença pelo afeto. Porque também a gente entende assim, a gente pode dar uma pausa agora, mas talvez lá na frente a gente queira. E aí eu falei com eles, mas assim, gente, esse primeiro projeto vocês vão gravar comigo. Então foi muito legal, assim, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha acabado de começar um estágio na prefeitura lá de Simas Filho e recebia uma merrequinha, assim. E aí eu fui pro meu vizinho e falei, eu quero gravar. Eu não tenho dinheiro pra banda, eu queria gravar voz e violão, piano, cada faixa uma coisa, você faz, ele faço. Mas Tem estúdio ele, é? Ele tem um estúdio. E ele sempre soube que o meu sonho era gravar. Aí ele fez um valor bem irrisório. E aí eu fui. A gente pegou esses meninos tudo. E aí o Nadiel foi fazer os violões num dia. Aí eu liguei pra Samara, pro Jean, pro Lucas. Falei, vocês vão fazer o vocal, que era o pessoal que já cantava, né? E aí a gente foi fazendo o que era... Eu fui o solista, né? Mas esse primeiro projeto, que é o EP Grandeza,
foi muito legal. Que legal, porque você conseguiu colocar todos eles dentro do trabalho, né? Exatamente. Não parou de apresentar, mas Com eles eles. estão... Mas eles estavam ali. E aí esse primeiro projeto é um projeto que a gente não ouve. A gente... Hoje a gente passa assim, meu Deus, por que a gente fez isso? Porque é muito infantil, assim. É muito engraçado, porque a qualidade é meio duvidosa. Mas é muito bom, porque foi o que a gente fez. Era aquilo, a gente queria ter. E a gente teve. Aí foi muito engraçado. Aí 1 ano depois, eu retorno para gravar meu primeiro CD, que era uma junção daquelas músicas que eu já tinha gravado. E eu gravei mais algumas faixas. Eu não lembro quantas agora. E aí a gente fez o bolachão, né? A gente fez o CD físico para poder vender. E aí, nessa fase, a gente tava todo mundo brigado. E os meninos não foram pro lançamento. Porque era coisa bem de adolescente, briga boba. No lançamento, você fez um show? Fiz um show na igreja, né? Teve o culto de gratidão na época. Não mas foi antes nem um disso... fiel, foi? Oi? Foi, né? Não. Peraí, calma. Bora voltar pro Grandeza. Porque assim, a gente tá falando de jovem. A igreja a igreja que eu frequentava, era uma igreja muito legal nesse âmbito da música. Então tinha muitos grupos. Tinha o grupo Novo Canto, tinha o grupo Onyx. E o Novo Canto era um grupo misto, homens e mulheres. O Onyx era só de mulheres. Tinha os corais também, coral infantil. Então a gente sempre foi instruído a cantar. Eu canto desde meus 4 anos de idade. A primeira música era horrível. Até hoje eu fico, minha avó, por que vocês escolheram essa música? Que era muito engraçadinha. E aí, dentro disso, chega uma fase que os adolescentes, eles não estavam meio que se inserindo no contexto. Porque tinham pessoas muito mais velhas, tinham pessoas que eram a geração dos nossos pais, tinha a geração da minha avó, a geração dos nossos pais e tinha a nossa geração. Então a nossa geração já era uma geração meio assim, ai gente, por que esses velhos estão falando com a gente? Pô, a gente não pode fazer nada. Então quando a gente vai começando a se movimentar, foi trazendo um movimento diferente para a igreja. E aí era coisa de jovem mesmo. Então assim, vamos fazer um EP, um Extended Play. Então, aí os irmãos, mas o que é um EP? Isso a gente está falando em 2015. O pessoal não sabia o que era EP. Aí explicava para a igreja, gente, o Extended Play é um álbum de extensão que pode ser para um álbum futuro. Aí o pessoal, tá, beleza. Aí a gente não tem o que inventar, vamos fazer um pocket show. Aí os irmãos, mas o que é um pocket show? A gente, pocket show é um show pequeno. E aí os irmãos, tá, entende? Isso eu com apoio muito deles próprios. Alguns irmãos que já tinham esse entendimento e que buscavam agregar a gente costuma dizer que a gente era visto como as maçãs podres ali da igreja. Porque era muito diferente. Tipo, foi a primeira pessoa a usar uma calça vermelha na igreja. Fiz uma revolução dentro da igreja, tá ligado? Então isso foi muito diferente. Então dentro disso, aí minha avó, eu sou muito grato, ela ia... Às vezes a nossa comunicação era meio falha, então a pessoa mais velha que conversava na linguagem deles explicava. Aí a gente teve o Nedilton, que ajudou a gente também a explicar para a igreja. A gente teve o Jorge, que cedia o som dele. Então, assim, tudo que a gente precisava, ele levava o som. Então, até hoje, a gente tem essas pessoas que vão nos acolhendo e iam conversando ali. 1 ano depois, a gente começa a brigar. Fofoquinha, picuinha, brigar os adolescentes. Aí começaram a se afastar. Aí nisso veio o meu lançamento do meu álbum, o Esperança, e a gente estava nessa fase do ápice da briga. Pronto, só foi um, que era o Lucas, que eu fiz uma sacada assim. O Lucas, ele cantava num grupo e ele era meu melhor amigo, mas até a gente tava brigado. Aí eu comecei a falar tanto do álbum Grandeza que eles fizeram um grupo chamado Feliz Sem Grandeza, que era um grupo dos adolescentes sem eu. E eu peguei esse grupo. Quando eu pego esse grupo, Feliz com grandeza, né? Trouxe de volta, né? Não, no caso era Feliz Sem. Não, você trouxe de volta para juntar. Trouxe só ele. Porque eu sabia que se eu trouxesse um, depois a gente ia. E aí eu peguei esse grupo e foi bem chato na época e tal, aí a gente se separou. Aí quando eu trago o Lucas, aí depois ele lançou o álbum, a gente tem aquela reuniãozona, todo mundo junto, e a gente, não, por que a gente está pronto? Neto, você está chato. Eu falei, beleza, tá. A gente se ajustou, outras questões, e a gente resolveu. E aí todo mundo pegou mesmo na alça do caixão. Em 2018, eu lanço meu primeiro álbum.
que é o Uma Nova Luz. Que era o quê? As músicas desse primeiro álbum, agora profissionais. Aí a gente foi gravar com o Adalto Benedito. E aí que ele entra e a gente começa a produzir no American Studio todas essas faixas. Aí entra banda, entra instrumentos e cordas. E eles também presentes nessa E eles também fase. presentes? Sim. Alguns mais de forma efervescente, outros mais em outras áreas também. Mas sempre estando presentes. E músicos do estúdio ou pessoas que você foi convidando? Nesse projeto, a partir de quando eu entro com a Adalto, já são os músicos de Adalto. A gente sempre contrata e sempre buscando músicos. Aí os meninos também já foram seguindo outros caminhos, mas sempre assim, até hoje. Ontem eu tava conversando com o Nadiel, eu falei, Del, eu esqueci de mandar o convite do lançamento do filme, velho, pra você. Mas eu tô vendo. Eu falei, porque às vezes na corrida a gente não fala. Mas a gente tem essa necessidade de sempre assim, tem uma conquista de um ou do outro, a gente tá junto. A gente sempre tá, mesmo hoje, na correria, cada um com sua vida, com seus planos, com suas histórias, mas a gente sempre tá junto de alguma forma. Você fala lançamento do filme porque você fez um filme do processo de gravação, é isso? Do novo álbum. Um novo álbum. Isso. É o quê? Um curta-metragem? É um curta-metragem. Como é que foi essa ideia e como é que você realizou? Eu agora não canto mais música gospel, né? Tem dois anos, quase 3, que eu saí da igreja. E aí, nessa ruptura, eu tive uma depressãozinha e foi um processo que me parou. Porque eu tava na produção de um álbum, do Pode Entrar, que foi o primeiro álbum depois da pandemia, gravado em estúdio. Então era um projeto, assim, que iria ser muito bacana. Porque era 8 anos de ministério, iria vir livro, fazia parte de uma série chamada Memórias e Canções. Então, Memórias e Canções era a gente relembrando os 8 anos antes e pensando no futuro. E o novo álbum era o futuro. Então, dentro desse processo acontece uma série de situações em que eu vejo as portas da minha casa se fecharem. Casa, quando eu falo da igreja. Por uma série de coisas. E eu começo a perceber que talvez ali não fosse um ambiente que eu estivesse mais agregando de alguma forma. Então eu me fecho. E quando eu me fecho ali, juntamente com essas portas, eu entro na depressão. Porque eu não perdi somente um ambiente, eu perdi tudo. Tudo que eu tenho da minha primeira infância, da minha primeira vida ali, era na igreja. E aí nesse momento eu vejo as portas fechando, então eu paro, Pode Entrar no meio, que era uma série documental, que a gente gravou todo o processo de produção. E eu parei de cantar de vez. Nesse processo eu conheço uma pessoa que eu me apaixono. E essa pessoa, já que eu não tinha amigo, não tinha mais nada, essa pessoa se tornou um porto seguro. E aí foi um amor platônico. Me apaixonei perdidamente, mas a pessoa não teve essa reciprocidade. E aí eu comecei a escrever cartas para essa pessoa no meu diário, tá? Não foram enviadas. E em um momento eu falo para essas cartas. Transformou em música. Dava para ser música. Já é um conselho da sua avó, né? Que eu trouxe pra vida. Até hoje eu tenho meus caderninhos que eu escrevo. E aí eu faço o projeto Todas as Cartas que eu escrevi para você. Que é o nome do álbum. E a pessoa ficou sabendo? Sabe. Pior de tudo que ela sabe. Porque assim... Por que é pior de tudo? Porque é aquilo, a vulnerabilidade. Eu não gosto de mostrar vulnerabilidade. Mas nesse momento eu me tornei vulnerável. E foi muito legal. Porque dentro da vulnerabilidade você também pode ser forte. E ela sabe e já ouviu? Sabe ouvir. Ela foi a primeira pessoa a ler as músicas prontas. Antes de eu... De ler as letras. De ler as letras. Mas também de ouvir as músicas Sim, prontas. Porque ali eu é não o quê? quis. É o seu novo álbum? Esse é o novo álbum. Aqui é a capa do álbum, né? E... Ali você tava de cabelo raspado mesmo, né? Raspado. Não é um efeito de foto, não, né? Não. Aí eu tava carequinha. Eu tinha raspado na 1 pra fazer essas fotos. Sim. E aí dentro desse processo a gente foi fazendo. Na verdade aqui é porque essa foto ela é cortadinha, mas a gente tem aqui o vermelho, o branco, o elemento vermelho, ele vem pra questão da pessoa que tá machucada. E o branco é a pessoa que tá... que a outra pessoa, né? Que não se apaixonou. Então a gente conflitua um pouco. Mas você fala isso na mesma pessoa, é isso? Os dois lados ou não?
Do lado vermelho é o meu lado. Me apaixonei. Ah, entendi. E o branco que é o não outro lado. correspondido. Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas ali são duas camisas ou é uma camisa que tem duas cores? É uma Como túnica. que é? É uma porque túnica. aqui não dá para ver, né? Porque como você falou, o corte ficou, né, mais próximo. Mais próximo. Certo. Ela é uma túnica e tem um símbolo, né? Eu tenho um significado. Ali, ó, ali, ó, a W abriu ali. Eu já tava procurando aqui. Ou é Kainan que está ali fazendo as funções de W na nave, né? Porque W é a pessoa aqui encarregada de trazer as imagens aqui. Mas W está numa outra gravação, vai chegar no meio desse programa. E Kainan, que é produtor, está pilotando essa nave. Estou só dizendo para você que está nos assistindo. E fazendo muito bem, por sinal, viu, Kainan? É bom, cara, que eu vou poder explicar essa capa. Essa capa que foto forte essa aí, hein? Exato. Então, fale aí um pouco dela. Vou poder falar. Primeiro, porque é a primeira capa de um ex-cantor gospel. Então, tá me rendendo muita dor de cabeça. Mas, gente, vamos lá, vamos com calma. É bom que eu vou poder explicar ela direitinho, que são esses elementos. O vermelho é essa pessoa que se entregou, que se apaixonou, mas que sangrou demais. Então, o vermelho é sangue mesmo. É para trazer essa ferida aí, que tá aberta. E o branco é essa pessoa que simboliza a pureza, a inocência, a pessoa que deu a mão, mas que ela não teve essa reciprocidade de dizer eu te amo de forma... É porque existem três amores, né? O ágape, o filia e o eros. Mas eu não te amei da forma eros, eu não tive, vamos botar no popular, o tesão, né? Mas eu te amo como um irmão, como amigo. E tem esses dois lados. Então a gente trabalha com essas cores. Aqui tem eu, né? A pessoa ferida, que tá com essa ferida no peito, que é um pentagrama, que simboliza aí, né, essa estrela de 5 pontas: ar, fogo, terra, água e espírito. Então a gente conversa nisso. E essa mão aqui também, que é dessa outra pessoa. Não é a minha mão, é a mão da outra pessoa que também respinga esse sangue que está na ferida. E o neto, né, central, com o caminho das sombras, né? As duas sombras aí também. E aquela mão que parece um coração também, né? Sim. Do jeito que ela tá ali, no lugar que ela tá aí, né? Formato. E foi uma foto muito intuitiva, não era essa então, capa tudo muito álbum. místico, né? Tudo muito ligado aí nesse Foi uma capa feita de última hora, não era a capa do álbum. A capa do álbum seria eu sentado na praia e o sol atrás e escrito. E escrevendo. Essa ideia da capa? Essa era a capa. E aí... Não, a ideia da capa é sua? Essa da agora? Essa daí. Aí que entra, a gente tava fazendo a foto, aí eu vi o pano vermelho e o pano branco, falei, Alan, que é o fotógrafo, eu falei, Alan, se eu botar aqui, fica como? Ele, fica legal. Aí botamos. Aí minha irmã tava na minha frente, falei, Maria, me abraça. É a mão dela, né? Eu vi que é uma mão feminina. Ali, né? É a mão da minha irmã. E eu falei, Maria, me abraça aqui por trás. Bota a sua cabeça bem junto da minha nuca. E aí a Alan foi guiando nela. E aí ela ficou atrás de mim e ela botou a mão. E a gente fez, sem intuito nenhum. Mandei as fotos pra minha designer, a Lana Benedito. Falei, Lana, escolhe aí. Aí a gente já tava fazendo a outra capa. Aí a Lana, Neto, eu fiz uma coisa, veja. Aí ela me mandou exatamente essa foto. Eu acho que já tinha as imagens ali, as sombras, né? Que não é a mesma foto, foi outra foto que ela juntou. E aí não tinha o sangue, nem a ferida. Eu falei, Alana, eu acho que se encaixa o pentagrama e se encaixa o sangue. Você é dramático, hein? Só de peixes, eu sou de peixes. E aí, quando a gente fechou, a gente disse, é a capa. E o pior de tudo é, tipo, a gente fez isso em agosto do ano passado. A gente tem quase um ano guardando essa capa. E a gente, assim, não pode, segura. E todo mundo, qual vai ser a capa? Quando a gente lançou, foi muito bem aceita por uma parcela. Houve algumas críticas, né? Porque realmente é diferente. Mas tem um simbolismo muito especial pra mim. Assim, eu acho que ela passa a essência do álbum. E ela é a capa do álbum de música e também do documentário? É a mesma capa? Não. O curta, ele tem uma outra capa. Tá aí? Será que a gente consegue? Tá. Eu mandei pra ele aí. E a capa do filme, que é um filme, é um curta que narra aí, é um monólogo. A gente tem essa daqui, que é eu aprisionado. Que passa essa prisão que eu estava, a gente vem Mas narrando. você está aprisionado ali, você está no lugar parado, parecendo que está em movimento essa... Eu estava sendo arrastado Arrastado, pelo exatamente. vilão. Olha só.
Nessa música a gente tem o vilão. Tem, A música se chama Vilão. tem um clipe dela, é? Tem um clipe. Nossa, deve ser É pesado. porradão, né? Tem um pentagrama enorme, eu no meio do pentagrama, várias pessoas. A gente quis narrar meio que fosse uma seita. Uma seita que tivesse uma pessoa aprisionada e tivesse um vilão. Então, em muitos momentos eu tô com esse vilão e a gente eu vou cantando a música e tal. E eu vou contar o spoiler, que algumas pessoas já sabem. E o clipe já tá disponível, a gente lançou em outubro. E aí, no final, o vilão era eu próprio. Então, a gente vai contando isso. Mesmo eu estava aprisionado dentro do meu próprio pensamento. E aproveitando, deixa eu dar um presente, né? Que é o Pra kit mim? de lançamento. Sim. Uau! Do álbum, que tem alguns elementos. Aí, Caixa vermelha. vermelha. Que tem alguns elementos pra você Aquela foto acompanhar. ali, né? Isso. Do fio, Do álbum. do álbum e Do filme. do filme, tudo que você mostrou ali. Ah, que massa, muito grato. E aqui é o diário. Isso. É tipo um livrinho de Aí é uma agenda pra você. uma agenda para escrever, né? Isso. Aí você vai escrever as suas cartas, seus pensamentos. Poxa, que massa, muito Que você legal. quiser. Eu quero que as pessoas se exercitem, né? E se exercitem também. E aí uma agendinha. E tem também o meu diário que a gente fez. O seu aqui. Isso. E aí é o meu diário que vem com minhas cartas. Nossa, Pra que- você que poder são as suas cartas, que são as letras As letras das músicas. Pô, que massa, que ideia bacana. Quer dizer, o encarte desse trabalho é um diário Um diáriozinho. onde você escreveu. Infelizmente a gente não trabalha mais com CD. Eu Não sou tem- apaixonado. Não, né? E aí. E é uma carta também especial pra você. Fala Ah. agradecendo. Ah, que massa. Você fala para mim mesmo, né? Ela é pessoal, é isso? Ou é uma carta padrão que você manda? Aí foi uma padrão para os influencers. Entendi, certo. Bacana. Porque eu queria ter a oportunidade de ter feito na mão mesmo para todo mundo. Sim, mas você assina. É, Neto, incrível, mas aí é porque assinado. eu tô vendo a sua avó, né? Sim. Olha só a influência da sua avó na sua vida assim, artística e tudo mais. É muito grande, né? Eu acho que é isso, né? Tudo vem de uma base. Vem do princípio, vem de lá de trás, dos nossos anfitriões. Dos nossos anfitriões, não. Dos nossos ancestrais. Uma canetinha. Caneta, massa. E Neto, aqui muito também na grato. capa tem um convite Sim, todo é especial verdade. para o dia 31 de julho, que é o lançamento do filme na Sala Walter da Todas as Silveira. cartas que escrevi para você, de Neto Moura, um projeto que transforma cartas não enviadas em música, poesia e imagens, revelando a beleza, a dor e a esperança de um amor platônico na Sala Walter da Silveira, como você falou, Salvador, 31/7, último dia do mês, né, de Isso. julho de 2025. Que dia da semana, você É uma sabe? quinta-feira. Uma quinta-feira, 18h30, uma experiência sensível com exibição exclusiva, bate-papo com o artista, você vai estar lá presente. Eu. E troca com outros apaixonados por música e arte. Você é parte dessa história, com carinho, equipe Solar Produções Artísticas. Pô, que lindo, que trabalho bacana, assim, né? Todo artesanal, né? É. Todo... E aí, Poxa, eu Neto. aproveitar e agradecer a uma pessoa chamada Adriana Gomes, que me ajudou a tornar realidade. A gente pensa, mas eu sou péssimo com esse traquejo. E aí ela foi me ajudando a fazer os cartõezinhos, tudo direitinho assim também. E aí surgiu esse kit. Porque eu queria muito fazer os CDs para poder Obrigado. Né? dar pro pessoal. Mas hoje ninguém mais tem o tocador. E aí para ouvir, vai aonde? Vai numa plataforma? Spotify. Spotify. Todas as plataformas está disponível. Todas as cartas que escrevi para Pra você, ou como é que é mais fácil? Ou o seu nome? Neto Moura, Neto acho Moura, e aí É. vai aparecer lá esse Aparece lá o repertório, né? álbum. E esse projeto ele é dividido em 2 atos centrais, que é o Caminho das Sombras, que é esse primeiro projeto, né? Essa primeira capa bem voltada para as sombras, escuridão. E tem o Luz do Amanhecer, que é o lado B. A gente chama lado A, lado B, e o lado B é o Luz do Amanhecer, que já é o momento que a gente amanhece, que muda esse sentido. Então o filme ele vem com essa narrativa. São monólogos em que eu fiz e que eu tô dentro do quarto, dentro daquela sala, Monólogos dentro do filme, né? Dentro do filme. São monólogos. que vão guiando para as cartas, que são as músicas. Então cada carta se torna uma música e aí a gente vai
vai entendendo por que cada música, cada ponto. Então, esse filme vai ser lançado no dia 31 de Isso. julho, né, lá na Walter da Silveira. E a partir daí é que as pessoas vão ter acesso a ele em alguma plataforma, é isso? Isso. Por enquanto, não, né? Ainda não. Senão o povo vai Porque- assistir, cai e não vai lá querer. Não, exatamente. E na verdade a gente está estudando qual vai ser o período que ele vai ser disponibilizado também na internet. Hoje eu sei que ele vai sair, o álbum já está disponível. Você já pode ouvir Já pode ouvir. e pode assistir alguns visualizers e clipe que já está disponível. A gente foi colocando alguns elementos que só vão ser explicados no filme. No filme. Então, assim, muita gente... Eu achei fantástico isso, porque eu nunca tinha trabalhado com essa experiência do audiovisual efetivo. Então, cada música lançada até agora, a gente já lançou, se eu não me engano, 6. Então, cada música foi uma experiência. E as pessoas iam fazendo as suas análises e muitas iam chegando exatamente no ponto que a gente tinha imaginado. Então, tem uma imagem que eu apareço, que aparece 2 personagens, um com a manta vermelha na cabeça, a outra também, que é uma representação artística de um quadro famoso. Eu não vou lembrar agora o pintor. E as pessoas foram entendendo, e iam comentando, e iam fazendo as suas análises. E tava super correto. E aí, no filme, você vai entender por que aquilo e por que foi utilizado aquele elemento. Tá bem interessante, assim, tá bem bacana de assistir. E você já fez show Fiz um show no ano passado com esse repertório? com esse repertório, porque, na verdade, foi uma audição. Eu Pra queria quê? saber como seria a reação. Ah, tá. Uma audição. Não era uma audição para alguma coisa, um filme, um espetáculo. Não. Você queria... Eu Você queria sentir... promover uma audição para Isso. ter o feedback do povo. Isso. As pessoas não sabiam disso. É? A gente fez um show especial no Teatro Gamboa no final do ano passado. E aí, eles foram pro Canções de Janela. E aberto ao público, Foi o Canções de Janelas e aí a gente que é fez o projeto de lá? Não, meu. O seu. Eu fiz, que era o Canções de Janela, porque lá no Teatro Gamboa tem aquela janela. Que a vista belíssima. Linda, a Baía de Todos os Santos. Aquele teatro tem esse charme também, né? Demais. Muito lindo, É. muito lindo. E aí, E aí eu fiz essas Canções de Janela e o pessoal não sabia o que eles iriam ouvir. Então eu levei o repertório em primeira mão para essas Quem era o pessoas. público? Amigos e pessoas que foram comprando. A gente fez esse... Amigos que desde a igreja também, alguns, Sim, né? muitos acompanharam. Graças a Deus, assim, por mais que alguns não entendam o projeto e critiquem, mas eu tenho muita gente que tem me acompanhado e que tem vivido essa experiência. Então, Então, muitos da plateia já conheciam algumas músicas? Não, porque as Não. músicas vieram depois da fase de lá, né? sim. Entendi. Tem um bloco no show que eu faço com música da igreja, com música gospel, porque eu acho assim, não dá pra você apagar a sua história e é uma vertente que eu preciso manter, é uma coisa minha. E eu relutei até, e aí conversando com o meu produtor, ele falou, não, você não vai deixar de ser Neto Moura, você é Neto Moura. Então ali não é um passado, e você não precisa... Não vai apagar, Não assim, vai né? apagar. Você pode E aí, me transformar, né? Mudar para alguma coisa, né? Uma Exatamente. outra linha e tudo. Eu me senti muito confortável em permanecer em um bloco dele com esse repertório. Sim. E aí você Fiz a audição. passou a cantar o quê? Que tipo de música você passou a cantar? Esse álbum ele é voltado pro pop, MPB. E aí as pessoas, como eu falei, né? A gente fez um valor muito, muito acessível de R$10 e 5 para meia entrada. E aí esses amigos foram para poder assistir. E aí nesse momento eu fui vendo a reação deles para o álbum. Porque a gente já tinha feito uma audição com algumas pessoas, escolhi 5 amigos meus para ser ímpar, né? Porque para não rolar empate, então eu ia ouvindo cada um e íamos mexendo. Mas eu queria ver como a plateia iria repercutir. E depois disso eu voltei para estúdio para poder mexer no que... Uma coisa ou outra, a partir do feedback desse Exatamente. público, né? E aí a gente bateu e fechou o álbum para que foi lançado no dia 2 de julho. Que aí lançamos o Todas as Lançou. Cartas. Então, lançou, mas ainda não voltou a fazer um show. Não. Podia chamar a mesma plateia. Mas Entra agora... aqui, vamos fazer mais uma vez para ver a mudança a partir de vocês. Isso é bacana também, né? Exatamente. E aí agora vem o convite. No dia 15 e 16 de novembro, a gente vai ter os shows no Teatro Gamboa. 15 e 16 de novembro. Isso. Tem Maria Bethânia, mas se você não conseguiu o seu ingresso, você pode assistir, Neto. Olha. Então é um dia bem Maria Bethânia vai disputado. estar onde? Na Concha. Na Concha, né? Na Concha. Com esse show dela, essa turnê que ela De tá 60 fazendo, né? anos. E tem eu também. Aí você pode ir no meu. Não vai caber todo mundo lá em Maria Bethânia. Vai sobrar gente pra caramba que vai dar pra encher. Vai ser no Gamboa? No Gamboa. Vai dar pra encher o Dá Gamboa, pra- tranquilo. Nos 2 dias. Aí
E o meu também é mais cedo, então dá pra você ir no meu e ainda ir lá de Betânia. é Maria Bethânia. Mas o mais bacana é isso. A gente tá fazendo. Agora vai ser um show novo, que é realmente o show do Todas as Cartas. Com banda, Eu trabalho com playback. com playback. Mas eu canto ao vivo. Isso aí. Sim, e aí sendo playback requer uma performance que é Sim. só você. Exatamente. Não tem nem para onde você correr, porque às vezes o músico, o cantor tá aqui, tem um recurso do cara tá com a guitarra e ele canta junto, que é uma forma Exato. assim, uma forma de expressar mesmo, né, a arte cênica para o público, que é bonito, a gente vê o cantor perto de um guitarrista, de um percussionista, pianista, enfim. Mas também é um apoio, né? Sim. Eu digo isso porque eu sou ator, mas eu trabalho muito com banda também, dizendo poemas e tudo. E ali, às vezes, é um recurso que você tem para um apoio mesmo, né? Não tendo... O Canções de Janela, a gente fez um show muito dinâmico, porque a gente utilizou muito do recurso do audiovisual. O filme, ele narrava as músicas, então as pessoas tiveram essa sensação sensorial de assistir o filme. Nesse Elemento você do não vai filme. fazer? Eu ainda não... E o filme que está pronto? Calma. Calma, Eu bota ainda, ali o filme. eu ainda estou estruturando Bota a tudo. imagem, né, naquele telão que tem horas é o mar, Isso. mais horas... Mas a ideia hoje do Todas as Cartas, a gente está estudando a turnê e esse show como vai ser. Mas a ideia é de que seja um show interativo com a plateia. Então a gente está estudando da melhor maneira. Eu gostei bastante da exibição do filme, mas também trouxe um mecanismo muito de eu preciso sair, eu preciso voltar, e vai descer tela e sobe tela, que também me distanciou um pouco. Então a gente está estudando hoje para fazer um show que a gente possa incluir a plateia. E como o Teatro Gamboa é um teatro que ele abraça, você se sente ali acolhido, Bem próximo, bem né? próximo, a gente está tentando buscar esses elementos. Ainda não sei como vai ser o show, só sei que vai ser um show muito especial. Porque primeiro eu preciso bater o repertório, né? Por mais que tenha esse repertório novo do Todas as Cartas, eu estou trazendo também elementos de algumas coisas que eu já tinha feito antes. Então, a gente vai mesclar com um álbum que eu lancei no ano passado, que foi minha primeira experiência no MPB, o Florescer. A gente lançou. E aí também tem o bloco que a gente traz as músicas de gospel, então a gente está estudando para ver. Mas vai ser algo muito especial. Mas no dia 15 você vai lá descobrir, que vai ser muito bacana. Ainda estou estudando, não tenho muito o que falar, ainda não sei realmente. Eu soube ontem que foi aprovado o Gamboa, né? O Gamboa a gente estava vendo as datas, e aí ontem que a gente bateu o martelo. Para conseguir pauta. E porque é um teatro também muito procurado. Demais. Né? A gente fez em dezembro do ano passado, foi a última apresentação, encerrei os 50 anos lá do Gamboa, foi muito emocionante, casa cheia. E aí, em março, acho que foi março, eu entrei em contato com eles para julho, mas julho ficou muito apertado pela questão do filme, e aí não conseguimos pauta, e aí agora conseguimos essa em novembro. Então assim, a gente está fazendo tudo para poder pensar. Hoje o nosso foco é dia 31 e vamos pensar nesse show. Mas bora ver. Minha ideia também é pensar nessa questão do pessoal poder assistir o filme durante o show. Ou o filme ir narrando para o ao vivo, mas a gente ainda está estudando. Mas vai ser algo muito, como eu disse para você, hoje a gente pensa em fazer um show dinâmico e intimista. E futuramente com banda. Tem aí o que? Uns 5 meses, né? Para decidir coisas, né? Cabeça começar a pensar e não para de pensar, né? Não pra para, criar, não né? para. Eu tava falando ontem com a equipe e falei, gente, eu preciso tirar 15 dias de férias. Aí eles, mas vocês têm um show pra pensar. Eu falei, exatamente, por ele eu preciso desse tempo. Porque eu também não quero fazer um show igual ao que eu já fiz. E eu quero fazer um show que eu olhe no final e diga, foi o melhor que eu tive a oportunidade de fazer. Então, vai ser interessante. E como é que você se prepara, por exemplo? Você já tem uma história com o canto, né? Sim. A igreja e tudo. Como é que você se prepara para canto? E também se você já fez alguma oficina de teatro, porque é arte cênica, né? Quando você está cantando ali no palco, como é que você tem se preparado? A minha escola foi a igreja. Como eu disse pra você, eu sou autodidata. Então, eu comecei a cantar com 4 anos de idade. Então, eu fui aprendendo. E eu ia assistindo os vídeos. Tipo, eu falei da Alessandra Samadello. Eu não tenho como não falar que a minha maior referência é ela. Porque eu assistia os vídeos dela. E quando eu chegava na igreja, eu reproduzia ela cantar. E aí, um dia, uma pessoa chegou pra mim, você precisa parar de imitar a Alessandra. E aí eu fui começar a me olhar no espelho.
Então, eu tenho, óbvio, hoje eu tenho uma mania que é pegar na mão, em algum momento eu pego na mão assim, fecho a mão bem, bem fechada quando vai uma nota difícil. É uma coisa que eu tenho dali da Alessandra, mas que hoje já tenho uma coisa do Neto. Eu sou muito inquieto, então eu gosto de falar mexendo mão, eu gosto de estar. E fui pedir licença pra vocês, atores. Eu não sou ator, eu nunca tive oficina de teatro, então, como eu vou fazer um filme e vou atuar sem saber atuar? E aí eu liguei pra algumas amigas minhas, que são 2 atrizes, a Ludicale e a Cate Faleiro, lá de São Paulo, e eu fui pedir orientação. Falei, preciso que vocês me ajudem. E aí eu mandei o script pra elas, o roteiro pra elas, e a gente fez leituras. Mas assim, mas você já é artista, né? Dentro da igreja, desde cedo, você já se expressa, você já tem contato com o público. Eu penso que isso aí já é uma escola. Sim. Não é? Claro que é bacana você fazer, né? Uma oficina de teatro é bacana, vai fortalecer ainda mais o seu canto, sua expressão e tudo. Mas assim, eu penso que essa licença, é bonito você dizer isso, né? E é bacana mesmo. E assim, essa preocupação sua, esse cuidado. Sim. Né? Mas eu acho assim que todos nós temos alguma coisa para expressar antes de pegar isso e formatar, né? Nem formatar, antes de chegar alguém para querer desenhar uma expressão, é legal essa espontaneidade surgir também, né? Sim, sim. Então E isso aí, é importante. conversando com elas, eu mandava vídeos. Eu gravava os vídeos, aí qual o enquadramento que você quer? Eu fazia um enquadramentozinho e mandava para elas assistirem. Neto, você precisa... tem mais emoção aqui e tal. Então foi muito bacana. Porque foi uma área que para mim eu não sabia. Você não é bobo nem nada, pediu para quem tem para dar, né? Exatamente. Um direcionamento. E aí foi muito bom mesmo, porque eu aprendi. Eu já tinha feito na pandemia uma direção de um curta, de um álbum meu chamado Tempos. Na pandemia a gente não tinha o que fazer e a gente queria criar. E aí eu tinha um álbum, gravei em casa com o meu produtor. E aí a gente fez esse filme, eu mais 2 amigos. 3 amigos. Né? 4 pessoas gravamos isso mesmo, nós 4, lançamos. Mas era algo muito novo. Isso um curta. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutinhos, coisa assim, bem, bem simples mesmo. Musical? Musical, todo com sempre música. Musical, né? A Sempre base musical. é a música mesmo. E aí eram as músicas que narravam a história. A gente contou uma história de uma pessoa que tinha perdido os pais, tal. E aí essa pessoa ela vai se encontrando e como esse tempo ia. Então cada música. Neto, claro, o que aconteceu com seu pai marcou, determinou muita coisa, né? O que é que tem dele na sua expressão, né? E como você ameniza essa dor através da arte, assim, né? Cara, eu nunca parei pra pensar diretamente nisso, o que tem de meu pai em mim, mas acho que eu tenho tudo. Assim, essa semana não, no início do mês lançou a série do Raul Seixas, no Globoplay. E foi me tocou muito, porque eu sempre olhava pra Raul como criança, como uma pessoa que eu tinha medo. O Raul me passava um medo muito grande. E meu pai, todo domingo de manhã, isso eu falo de manhã, 6 da manhã, ele acordava a casa ouvindo Raul Seixas. Então eu lembro, tem uma música, Mosca na Sopa, aquele zunido da mosca. Eu lembro eu criança acordando. Né? Ai, era uma coisa que me dava uma angústia. Sonoramente a banda faz um som da mosca. Imagina, 6 da manhã tu acordar com isso tocando no teu pé de ouvido. Uma criança, gente. Então isso pra mim era uma coisa que eu sempre tive essa, entre aspas, aversão a Raul. Então nunca me permitia ouvir Raul. Aí eu cresci um pouco, eu ouvi uma música chamada, acho que é Na Beira do Pantanal, do Raul. Que é uma historinha até de um feminicídio, uma música bizarra, assim. Mas é uma música muito bacana. Aí eu falei, poxa, gostei desses elementos. E eu fui ouvindo esses elementos e falei, legal. Mas também sempre tive essa distância. E aí, lançou essa série. Eu falei, poxa, eu preciso assistir porque eu estudo história. Eu curso história na UNEB. E eu não conheço Raul Seixas, um baiano, pai do rock brasileiro. Pai do rock brasileiro, então, grande roqueiro brasileiro. Grande roqueiro brasileiro. Então, como eu não vou oportunizar? E isso, eu acho que muito também desse bloqueio que eu já vinha. E eu comecei a assistir a história do Raul. Já sou apaixonado por Paulo Coelho. Tem um livro que se chama O Demônio e a Senhorita Prim, que é um livro que eu digo que guia a minha vida
assim, depois da igreja, foi um livro que abriu a minha mente em vários parâmetros, porque por mais que a gente fale do demônio nesse título, mas aí você vai entender por que o demônio. Então não é somente o demônio, o diabo, como a gente tem na mente. A gente vai entender por que ele tá falando ali. E eu me oportunizei, fui assistir a série. E cara, quando eu tava assistindo, eu comecei a entender o porquê meu pai ele ouvia Raul Seixas naquele período. Hoje, com 26 anos, eu comecei a ter essa aproximação com o Raul e eu fui ouvir as músicas. E aí eu fui começando a ouvir, poxa, essa música ele provavelmente ele ouvia porque remetia a ele tal episódio da vida dele. E aí eu comecei a fazer essa análise. E aí eu fui começar a ir buscar. Você tenta ouvir pela ótica do seu meu pai, pai. né? Isso é interessante, né? E aí no momento da série, eu olho o Raul com um símbolo no peito. Eu instantaneamente lembro da capa do meu álbum. E aí minha avó, Nel, tu tá se inspirando em Raul? Eu falei, vó, não. É a primeira vez que eu tô tendo esse contato direto com Raul. 14 anos depois da morte de meu pai, eu revisito Raul de uma forma muito diferente. E eu começo a ver elementos de meu pai, Raul, e eu, nesse meu novo álbum também, mesmo de forma inconsciente. Porque eu fui buscar na mitologia, eu fui buscar em religião para entender os símbolos, eu fui buscar entender a sonoridade. Então eu acho que muito disso a gente vai herdando. E às vezes até dentro do nosso próprio subconsciente. E a importância de você conhecer a história de Raul para entender melhor ele. E é uma coisa que assim, o ser humano precisa entender também, né? É saber um pouco a história de cada um antes de julgar, porque o ser humano julga o tempo inteiro. Mas se for conhecer a história mesmo... O por detrás. Né? É capaz de entender, né? Por que cada um é do jeito que é. Né? Sim. E agora uma coisa eu digo pra você. Acho que a maior coisa que eu herdo do meu pai é a família. O respeito e o amor que ele tinha pela família dele. Eu tenho uma sensação de tipo, família pra mim é tudo. Óbvio, a gente vai quebrar o pau, a gente vai brigar, a gente vai discutir, mas no final do dia, a gente vai ter que voltar pra família. De alguma forma. Então a gente tenta sempre fazer esse exercício de não vamos dormir brigado. Se a gente brigar, a gente vai passar 2, 3 dias sem se falar, mas vamos sentar, vamos resolver isso. Porque é muito importante a gente entender que a família é o nosso tudo. Então meu pai, eu lembro assim, ele saía muito cedo para ir trabalhar, mas antes dele sair, ele passava no meu quarto, no quarto de Maria, para dar um beijo na gente antes dele sair. Eu tenho essa memória. E quando ele voltava, que ele abriu o portão para subir a escada de casa, ele, cadê meu príncipe e minha princesa? Não teve um pôr do sol enquanto ele tinha vida. Ele não fizesse isso, né? Saindo e voltando. Então isso são coisas pra mim como criança, e que eu sempre digo pra Maria, que às vezes Maria não tem essa memória dele tão efervescente, ela tinha 3 anos, então assim, é muito pouco, de quanto ele amava a gente. Então, hoje eu digo assim, eu tive um pai por 12 anos e tenho um pai depois desses 12 também, porque os ensinos dele, às vezes eu recorro a fechar o olho assim e pensar, poxa, de tudo que eu aprendi com ele, o que eu poderia, como talvez ele fosse agir, o que ele me aconselharia, porque eu sei que daqui pra frente eu não tenho, né, de 2011 pra frente eu não tive, mas ele tá aqui. Eu teve uma música quando ele fez 10 anos que ele faleceu, eu escrevi sobre e falei, né? Você está mas no meu coração você está presente. Eu sei que ele está aqui, dentro do meu coração, nas minhas memórias, e ele vai norteando. Então eu tento sempre passar isso, a família, a base da gente, em tudo. Ele sempre respeitou muito esse ambiente familiar, né? Como eu falei pra você, mesmo com as questões dele, ele nunca permitiu que atingisse a gente. E no dia que veio atingir, ele, não, eu preciso me cuidar. Ele entendeu o limite de parar e em nome da família, né? Em nome da família. Preservar. Então, assim, meu pai e minha mãe, também eu sempre digo pra ela, foi uma guerreira. Então, acho que essa base familiar é muito forte, né? Eu sempre digo, eu sou mimado, eu tenho até uma música que fala disso, porque, poxa, eu vim ouvir o meu primeiro não efervescente depois de meu pai morrer. Isso com 12, 13 anos, que eu ouvi um não, assim, eu falei, caramba, um não. Porque com meu pai ainda, tipo, eu era fã de High School Musical. Sempre fui. Sempre amei música pop, papapá. E aí, eu queria uma pochete. Pochete? Um estojinho. Minha mãe disse que não era pra me dar. E minha avó falou que não ia me dar, meu avô já tinha falecido.
eu peguei um copo de... Meu pai, por favor, não façam isso em casa. Um copo de alumínio e cortei meu pé com o copo. Eu passei o pé no alumínio e quando o pé ele passou, ele Você fez de propósito. de propósito, pra machucar o pé. Quando meu pé machucou, aí eu comecei a chorar. Aí meu pai, tá, o que você quer? Eu falei, eu queria um estojo de High School Music. Ele, tá. Então, assim, então, assim, sempre tinha aquilo, assim, o que eu posso fazer? Se um não me der, o que o outro poderia me dar? Então, eu sempre tive isso. Até o momento que eu ouvi não. E é muito importante você ouvir não, porque o não é tudo que a gente ouve durante a nossa vida. O sim é a consequência, ele é a sorte. Mas o não é muito fácil da gente ouvir. E esse não, quando eu ouvi, me moldou para quem eu sou hoje. Porque hoje eu ouço muito não. Agora mesmo no lançamento, poxa, é tantos nãos que eu tô ouvindo. E aí eu falo, não, mas agora eu preciso ir atrás do sim. O sim, ele vai vir. E aí quando o sim vem, eu falo, consegui. E aí eu nem me importo mais com o não. O não só foi a cerejinha do bolo. O não a gente precisa aprender a dizer às vezes, né? Sim, eu não sei. Isso aí é uma E coisa que também pra tem mim- dificuldade para algumas coisas e tudo aí. Acaba que a gente às vezes se compromete fazendo alguma coisa que nem queria tanto, mas porque para fazer para o outro e tal. Mas aí a vida se encarrega Sim. de ensinar, né? Mas o não, ele é importante. O não, ele é muito importante. E você entender também o não. E aí é uma coisa que eu aprendi com o álbum, é isso. Às vezes a pessoa... às vezes a dúvida já é um não. Às vezes, porque o sim, ele é certo. Ele é certo. Tudo que vem com dúvida, pode considerar como não e vai seguindo. E essa questão, pra mim, eu puxei muito pra mim. Então, hoje eu faço algumas análises e fico observando sobre esse sentido. E é isto. Pra mim é entender e a gente ir seguindo dentro desse parâmetro, né? Que é muito importante. Neto, conversa boa. Agradecer a você, né, de estar aqui. Desejar sucesso para você Muito obrigado. no lançamento, né, no dia 31 de julho, lá no Gamboa. No lançamento depois do show também em novembro, né? Isso. É o show de Betânia, não, o show de Betânia é agora 31, né? Não, já Ah, não, o show de Betânia é em novembro. É no mesmo dia do meu, 15 e 16. Então você vai ter tempo demais aí para você divulgar o povo, para encher também o Gamboa, né? Com essa concorrência forte com Maria Bethânia. Não, concorrência não. Tem Mas espaço pra todo mundo. Mas tem espaço para todo mundo. Tem muito público, né, nessa Bahia aí para Caramba, assistir. demais. Tô brincando. Mas desejar aí, bom conhecer também um pouco a sua história. Desejar sucesso, sorte para você sempre. Tem alguma coisa que você queira cantar assim, a capela? Eu posso fazer um trechinho de Vilão. É uma música muito bacana. Ela é a música que abre o álbum e que eu gosto. Não falei pra vocês? Só pra... Tranquilo, temos pra... tempo. Essa que você vai cantar. Tá aqui, Tá quer aí. dizer, tá no curta. Tá no... O curta... O curta são todas as São faixas? todas as faixas. As faixas já estão disponíveis. Já tá... Então, se quiser, você faz de cada... Quer dizer, como se fosse um clipe de cada música? No Isso. curta, né? Você pode cortar e exibir individual, né? Isso. Na verdade, assim, ó, de outubro pra cá, a gente já lançou 6 faixas com os clipes de Visualize-Eles. Um clipe, que foi a música Vilão, para o pessoal entender o universo, e imagens que representam cada música. E aí, nesse clipe de cada música, agora vão sair os clipes oficiais no filme. E aí tem elementos para as pessoas Então, entenderem. no caso do filme, vão estar essas mesmas músicas já foram disponibilizadas e outra, mas só que contextualizada com alguma... Com os monólogos. Entendi. É isso. Aí vem toda essa amarrazinha. É Para bem legal. entender melhor o filme, né? E cada música, cada carta é um sentimento. Tipo, Vilão, a gente tá falando sobre culpa. A música fala sobre culpa. Talvez fala sobre dúvida. Mais Bonita fala sobre memórias. Tem um interlúdio que é Vaza Chispa, Esquece Meu Nome, que é um recitativo e que fala sobre liberdade. Mimado, autoconhecimento, porque essa pessoa olha pra si e fala: poxa, eu sou mimado, mas eu sou mimado porque eu queria que você estivesse ao meu lado. Então, assim, tem uma dualidade nesse mimado. Olha como a gente trabalhou, né? Aí vem Cinza, Você Não Sabe O Que Quer, que fala sobre incertezas, que é uma música muito engraçada, que fala: você me fere como fogo, fere a fera, você me usa, abusa e se lambuza, você não sabe o que quer.
Aí vem Cinzas, que fala sobre renascimento. E aí a gente fala um pouco sobre a Fênix também. E a última música que fala sobre saudade. Mas essa saudade a gente utiliza também como libertação. Porque essa saudade ela não pode ser maior do que a minha felicidade. Então a gente trabalha com esses elementos. Então cada música vem narrando e cada ato do álbum ele vai trazendo isso até do escuro até o amanhecer, né? Ali. E uma história, né, assim, de ouvir da primeira à última. A última música. Né? Eu não gosto muito de singles. Eu acho que single ele acaba, às vezes, tirando essa história. Eu gosto de um álbum fechadinho pra isso. E assim, acho que antigamente era mais assim, né? Cada LP, Sim. que não é da sua época, você chegou na época do CD, né? Tem uma capa que tem a ver com o que está sendo cantado, né? As músicas tinham uma ligação qualquer, um mínimo de ligação, quando não tinha totalmente uma história, Exato. assim, né? Que era quase que contada através das músicas, né? Se perdeu um pouco isso, né? E é tão bacana, né? O digital tira um pouco isso da gente. Mas eu vou fazer um trechinho do vilão, Sim. da vilão, que é assim, ó. Você não me prometeu nada e foi exatamente isso que eu recebi. Nessa nossa história, um vilão eu conheci. Fui eu, o vilão fui eu. Fui eu, o vilão fui eu. E aí tem mais uma partezinha que fala assim, ó. Me dei e me entreguei demais e foi por te amar bem mais que se pode amar. Sonhos eu deixei pra trás, não nos encontramos mais. Aí repete. Fui eu, o vilão fui eu. Fui eu, o vilão fui eu. Imaginei afetos, planos e projetos. Só queria você por perto. Mas o monstro era eu. E aí vai. A pessoa assumir que é o vilão e o monstro, né? Exatamente. Aí eu começo o álbum com essa pancada, dizendo assim, o vilão era eu, cara. Mas também é entender. Às vezes a gente quer culpar tanto o outro. A gente olha tanto, não, você foi o culpado, mas... Aponta sempre o outro, né? E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque surgiu isso na cabeça. Eu tava muito chateado com a pessoa, e depois eu comecei a pensar, poxa, mas o vilão era eu. Aí eu tava com tanta raiva da pessoa que veio pra mim, e eu comecei a me odiar. E aí veio essa música. E aí essa semana eu tava até lendo esse diário. Eu costumo guardar os diarinhos. Fechou o ciclo, eu guardo ele. E eu retornei a ele esses dias e tava lendo e falando, poxa, como eu não consigo mais me reconhecer nesse neto hoje com essa experiência, mas eu olho pra trás e falo, poxa, como mudou, como foi interessante ter vivido isso. E o legal desse álbum é isso, esse distanciamento que se tem. Eu comecei a produzir ele em 2023, as músicas de 2023, gravamos em 2024, em janeiro de 2024, gravamos o filme em 2024/25, algumas coisinhas agora, que depois do filme pronto, eu olhei assim e falei, poxa, tá faltando algumas coisas, eu tive que retornar pra gravar, e aí gravamos algumas coisas agora, mas esse processo de 2023 pra cá, como foi legal esse arco, foi muito interessante mesmo. E aqui tem 2 filhotes, né? 2 filhotes. Músicas e vídeo. E vídeo, primeira vez no vídeo. O vídeo também foi eu que editei. Eu quis que fosse minha mão ali. Porque por mais que a gente trabalhe às vezes com diretores, etc., mas acho que a gente consegue entender onde a gente quer chegar. E a gente teve muita dificuldade, né? Eu e o Maicon Bernardino, de colocar isso na mão de uma terceira pessoa. Porque quando eu fiz o primeiro roteiro, eu mandei pro Maicon, que é um amigo meu, e ele leu todo o roteiro e ele veio com elementos também. Então, essa não é uma história 100% real, tem elementos ficcionais também. Bacana, né? Também isso, né?
Pra entender a história do É. álbum. E a arte também é interessante que seja assim, né? Você está contando alguma coisa que parte de um ponto que é real e aí Sim. a imaginação pode levar para, né? Para onde quiser. Porque eu era a pessoa que estava focada na música. Eu sabia que eu tinha um grande desafio. Eu vivi 8 anos cantando música gospel. É muito diferente. Música gospel, pra mim, desculpa, era lírico. Eu cantava e ia subindo o tom e... A música gospel, ela pede uma coisa diferente. Era muita corda. Quase todas as minhas músicas têm orquestra, tem que ter. E aí eu cheguei e falei, o que eu vou fazer agora a partir daqui? E aí eu fui aprender. Fui ouvir uma porrada de gente. De Maria Rita, Elis Regina. Fui visitar cantores internacionais para entender o que eu ia trabalhar. Eu sabia fazer música. Vou botar assim, eu sabia que fazia a música. Mas a parte do visual, não. A parte do visual eu gravei tudo no álbum. E aí, em janeiro do ano passado, eu sentei com o Michael e falei, o que a gente vai fazer de visual? Ele, não sei. Eu falei, eu também não sei. E aí a gente começou numa semana aí estudar. E aí veio essa questão do visualizer, né? De entender. E aí, em um momento, eu falei, Michael, bora dormir. A gente já tava vindo do terceiro dia, a gente buscando ideias e nada agradava. Falei, bora dormir. Ele tava na casa dele, eu tava na minha, e eu falei, velho, bora dormir e amanhã a gente se encontra. E aí, no momento, eu tive a oportunidade de sonhar exatamente com elementos da prisão. Aí falei, Michael, primeira coisa, prisão. A gente precisa pensar nisso. Aí, ok. E aí, quando eu abro o meu Instagram, eu comecei a ver obras de arte clássicas. E eu falei, eu ia vendo as obras, eu ia printando. Essa se encaixa. E fui mandei pra ele mais de 50 coisas. E aí, nesse último processo, aí a gente falou, temos uma ideia, vamos pensar. Fomos selecionando de cada imagem, fomos pegando fogo, água, tá. Pronto, fizemos toda a história vendo. Isso sem roteiro. E aí, em um momento, a gente falou, agora, como a gente vai narrar isso? E aí veio o roteiro, eu comecei a escrever o roteiro, ele começou a escrever também. E aí, eu não sei utilizar a inteligência artificial. Isso é uma coisa pra mim muito difícil. Sou muito do orgânico. Eu gosto de pegar foto, fotografar. Então, eu ia na rua, eu via alguma coisa, batia foto. Melhor, né? Ai, é muito mais prático. Caramba. E aí o Michael falou, olha, bora gerar essas imagens em IA. Então, eu dou o prompt e bora ver como que seria. E aí ele foi gerando o que o pessoal fala de Storyboard? Isso. E ele foi gerando. Aí eu falei, tá, entendendo. A gente foi entendendo, pensando em roupa. E pronto, falei, tá, beleza. Então isso aí é que a gente vai tentar reproduzir. E deu um norte, porque eu nunca imaginei trabalhar com IA. Pronto, trabalhamos, montamos o filme como a gente queria assistir através desses quadradinhos, pegando esses elementos. E aí vamos sentar com as equipes para ver os valores e etc. E aí já veio socorro Deus, porque é muito caro. A realidade já traz pra gente assim aquela facada. E aí eu falei, tá, beleza. Vamos ver o diretor. Vimos um diretor, tínhamos escolhido. E aí, no meio do processo, com a equipe nós tínhamos contratado já a equipe que iria fazer o filme. Mas aí vem a parte do dinheiro. Como a gente vai investir isso? Porque a parte de áudio, 90% foi minha. O Michael entrou com os últimos 10%. E aí, pronto, beleza. Terminamos o áudio, que já é muito caro. E aí na parte de vídeo eu falei, Michael, não tenho como investir. Eu também agora não tenho, então vamos segurar. Mas a gente tem prazos, né? Eles tinham uns prazos que a gente queria para poder lançar. E aí eu falei, vamos fazer um financiamento coletivo? Aí ele falou, eu acho que não dá certo. Eu falei, eu também não. Mas vamos fazer. E aí eu fiz uma campanha. Pedi para alguns amigos, um valor já fixo de R$5. Falei, cara, você pode me ajudar com R$5? E aí, Jackson, foi muito bacana. Assim, porque eu comecei a mandar. Eu fiz uma lista de algumas pessoas e mandei. Falei, tal. E falei, isso não vai dar certo. Pronto. Chegou o primeiro Pix. Chegou o segundo Pix. Chegou o terceiro. Um valor baixo, que a pessoa pode, né? Exatamente. E aí pode sensibilizar alguém que pode dar mais do que 5. Porque se você pediu 5, a pessoa, vou dar um pouco mais. E foi o que 10, começou 20, a acontecer. 30, 50, 100. Muita gente começou a dar um valor acima dos 5.
é isso. E eu falava, gente, mas o que mais me marcou não foi o dinheiro. Foi porque cada pessoa que ia doando um valor, independente de 5, teve gente que doou R$1. Isso pra mim foi fantástico. Mas vinha uma mensagem assim, tô doando porque eu acredito em você. Tô doando porque eu sei que vai vir coisa boa. Tua música tal, me ajudou e tal. Então vinha cada mensagem que ia me falando assim, poxa... Dando força, né? Dando E força. assim, contribuindo com o que pode. Exatamente. Não é? Com certeza. E não era o valor do dinheiro, era mesmo essa interação. E eu comecei a ver. E essas pessoas foram pegando aí e apanhando. E daqui a pouco vem a cobrança. Assim, cadê o projeto? Falei, calma. E essas pessoas, elas foram recebendo. Sempre que ia tendo algum avanço, eu mandava para elas uma foto, mandava um vídeo, mandava alguma coisa aqui. Foi investido nisso, foi investido nisso. E no primeiro dia, a gente já tinha conseguido mais de 50% do valor que a gente precisava arrecadar. Então assim, não, minto. No primeiro dia a gente bateu a meta. Foi na primeira tarde, né? Eu pedi a tarde, na primeira tarde a gente bateu a primeira meta. Aí depois a gente conseguiu mais 50%. E depois a gente conseguiu triplicar o valor que a gente precisava. Então a gente conseguiu fazer tudo com as doações. Maravilha. Que aí entra a questão do audiovisual, entra a questão de marketing, das fotos, de tudo com esse valor. Então assim, a segunda parte foi toda paga pelo pessoal. E aí a gente tem essa homenagem no final do filme, que todo mundo que doou aparece lá o nome. No letreiro. No ali. letreiro, que é um agradecimento. Queria poder botar foto, queria ter feito muitas dessas coisas, mas a forma mais prática foi nomear, porque sem eles não teria acontecido. Então foi muito bacana. E é isso. No final, o Todas as Cartas, como eu digo, é um álbum de vulnerabilidade, porque estava muito vulnerável. E no final eu vi o quanto eu conseguia ser forte. O quanto esse álbum me trouxe pra me tirar daquela depressão, daquele momento. Porque quando eu saí da igreja, a única coisa que eu tinha era, eu nunca mais vou voltar a cantar. Eu não vou ter a oportunidade mais de ter um local. Porque eu sempre olhei a igreja como meu porto seguro mesmo. Como um local que era minha casa. Gente, eu fiz tudo que eu podia fazer na igreja. Tipo, todos os meus projetos foram aceitos dentro da igreja. Então, quando eu vi que aquele ambiente se fechou, pra mim foi assim, acabou. Né? Eu lembro de uma vez que teve, na gravação do Memórias e Canções, estava tendo um outro evento, eu falei, então a gente vai botar um palco no meio da igreja. E a igreja, tá bom, pode botar. E a gente botou o palco no meio da igreja, montou toda uma estrutura ali pra poder gravar o álbum. Então foi muito, assim, eu sempre tive o sim. E que é o momento que eu vi aquela porta se fechar pra mim, eu falei, não vou ter mais isso. E me entender quem é esse Neto, que é um Neto muito diferente, porque nos outros álbuns, por mais que eu cantasse as minhas músicas, cantasse músicas de outros compositores que eram verdades pra mim, mas não era 100% você botar sua cara a tapa e dizer, eu sou o vilão, eu sou o mimado, eu tenho dúvidas, eu tô errado em algum momento também, mas eu sou eu. Então, você não é 100% perfeito. É você também se entender dentro desse processo de catarse, né? De você se permitir passar por essa transformação, por essa evolução também. Maravilha. E aí, mais uma vez, a dica, né, da sua avó, né? Assim, Sim. expressa através da escrita, que no caso aqui a escrita já vira música, e eu penso que a arte também é para a pessoa transformar e se expressar e se libertar, né? Esse é o caminho. Minha avó é uma pessoa fantástica, assim, eu sempre digo para ela. Até o meu último vídeo que eu postei no Instagram fala sobre isso. Foi no Gamboa, minha avó não foi para esse show. Isso me deu aquela mexida. De início eu pensei muito pela questão, ela não vai por causa da igreja, respeito, porque realmente a gente precisa respeitar as diferenças, isso eu acho algo que é muito... Eu respeito os limites. Importante, Então, eu sei que no dia que ela se sentir confortável de ir, ela vai. Até recentemente, quando ela descobriu a capa, porque essa capa eu escondi o máximo, desde agosto, ela conheceu a capa, deve ter uns 15 dias, quando foi lançada. E aí, ela, o que é isso? Eu falei, ai meu Deus, é agora. Aí ela sentou assim, olhou, não falou nada. Aí passou mais uns 2 momentos. Aí essa semana eu sentei com ela na mesa e fui apresentando tópico por tópico lá. Tá bom. Tá, não sei. Mas aí ela
Beleza, e ela não foi pra esse. Isso me mexeu muito. E eu não tive contato com minha família no momento do show. Então eu tava muito assim, tipo... Poxa, será que ela tá chateada? Sei lá. E aí tem uma música que eu canto que se chama Introdução. Que vem de uma conversa da minha avó também. Que um dia a gente tava numa situação familiar. E ela falou assim, olha, se um dia eu errar, foi porque eu tentei acertar. Não acho que eu errei porque eu queria fazer maldade com vocês, não. Foi porque eu tava tentando acertar. E aí eu, tá. Ela bateu na minha perna assim, ela tava dirigindo, ela bateu na minha perna, tá bom, tranquilo. Isso ficou na minha mente. E anos depois eu escrevi uma música que fala sobre isso, que é assim, o trechinho dela diz assim, ó. Se errei, foi tentando acertar. Se eu caí, foi portanto tentar. E eu não lembro mais o resto, que ela é meio confusa, né? E ela vem falando disso, né? De como o meu... Caiu. Voltou. De como todas as fases da vida, boa ou ruim, elas são frutos para o meu cantar. Aí ainda nela eu coloco a oração de São Francisco. E eu cantei essa música e no final eu falei como eu tava me sentindo e dediquei o show pra ela, né? Por ela não estar ali, dessa vulnerabilidade. Mas o quanto ela foi acolhedora. Mesmo, talvez ela não curtindo, ela já falou, não, ela não gosta da minha voz cantando outro tipo de música, que ela gosta que eu cante música gospel. Mas como ela é acolhedora de parar pra ouvir o álbum. Quem sabe ela vai na estreia, né? Como é o nome dela? Rita Moura. Rita, dona Rita. Dia 31 de julho, você vai estar lá no lançamento. Mas assim, enquanto ela é acolhedora, ela hoje tem 70 anos, mas é uma pessoa que eu aprendo muito com ela, sabe? Dela sentar... lá em casa a gente sempre teve esse hábito. Quando eu gravo uma música, a primeira pessoa que eu vou mostrar é lá em casa. Então a gente senta todo mundo, aí eu digo que é o conselho de qualidade. Se lá em casa não for aprovado, tenha certeza, não vai ser aprovado mais em nenhum lugar. Porque aí escracha. Tá ruim a mixagem, tá ruim a masterização. Por que você cantou assim? Por que você não cantou assim? Isso é bom. E aí a gente faz todo esse conselho. Ela ouviu o álbum. Ela, minha tia e minha irmã foram as primeiras pessoas a ouvir. Não assisti o filme. Tô pra ela assistir antes de ser lançado. Mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de sentar com ela, mesmo sendo uma pessoa evangélica, e ela parar, estudar e... aprender que a gente não precisa estar no ambiente da igreja, mas ser um ambiente que segrega, que expulsa, mas que acolhe. A visão que ela tem de igreja é exatamente de que a igreja precisa ser acolhedora e abraçar quem precisa ser abraçado. E isso para mim é algo fantástico de uma pessoa que tem 70 anos. Se todo mundo pensasse como ela pensa, às vezes até... tô na falha, às vezes não tenho ido para a igreja com frequência, e ela diz, não, mas a igreja você tem que ir, mas não é por causa de ninguém que alguém vai falar, é porque é de Deus, ali é a casa de Deus. E a casa de Deus é de todos. Sendo de todos, é a sua casa. Então, você não acredita que Deus é seu pai? Então vai. E ela diz, sente no primeiro banco, congregue, cante. Acabou, e pegue sua Bíblia depois e vai embora para sua casa. Você não precisa ser amigo de ninguém. Mas vai lá, senta no primeiro banco, assiste seu culto e vai. Porque é importante você ter uma fé em algo, em alguém. Então, esses são ensinamentos que eu trago muito pra minha vida. Maravilha. De Dona Rita. Neto, grato, tá? Muito Parabéns obrigado. aí. Obrigado pelo presente. Sucesso. Obrigado. E sucesso sempre. E no dia 31 lá, casa cheia. Fé em Deus. Fé em Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu! Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.